Então, pessoal, começam a vigorar a partir de hoje, dia 23 de outubro, que é o dia que eu estou gravando este vídeo, uma segunda-feira, as novas taxas de juro do empréstimo consignado do INSS, né? O conselho responsável por determinar essa taxa de juros máxima que pode ser cobrada pelos bancos resolveu diminuir, então, essa taxa de juros para facilitar os empréstimos, para que eles fiquem mais baratos para os aposentados e pensionistas do INSS. Isso é uma coisa boa? Bem, o pessoal da FEBRABAN, né, que é a Federação Bancária Nacional aí, o pessoal está criticando essa medida, dizendo que ela vai causar uma série de problemas, principalmente do ponto de vista da liberação de empréstimos para os tais pensionistas aí, que são os beneficiários, supostos beneficiários nessa história. Será que isso é ruim? Será que isso é bom? Vamos dar uma olhada nessa história, então, ver quais são as possíveis repercussões desse caso. Antes disso, deixe o seu like e o seu comentário neste vídeo, se inscreva aqui no meu canal se você ainda não for inscrito, e se você quiser colaborar financeiramente com o meu trabalho, clique no botão Seja Membro aí embaixo com valores a partir de R$ 1,99 por mês, você me ajuda bastante dessa forma, pode ter certeza disso, né? Então, o Conselho Nacional de Previdência Social, que é o CNPS, aprovou a redução da taxa de juros no dia 11 de outubro, determinando que ela começasse a vigorar, então, a partir do dia 23, que é hoje, segunda-feira, né? Então, quanto foi diminuído dessa taxa de juros? Olha só. Antes, havia aí uma taxa de 1,91% para o empréstimo pessoal consignado, né? Então, essa era a taxa máxima. O limite da taxa, imagino aqui, né? Ou certamente uma taxa mensal de 1,91%. Isso aqui foi reduzido, então, para 1,84% ao mês. E o cartão de crédito consignado e o cartão do benefício aí, no cartão, aliás, né? Essa taxa foi reduzida de 2,83% para 2,73%, o que na prática significa que nenhum banco pode cobrar uma taxa de juros mais alta do que essas aqui, 1,84% para o empréstimo pessoal consignado e 2,73% aí para no empréstimo no cartão de crédito e no cartão de benefício também, né? E de acordo com o Conselho Nacional da Previdência Social, isso aqui acompanha a queda da taxa Selic, que foi observada nos últimos meses e agora está em 12,75% ao ano. Estão aí, então, apenas, supostamente, repassando a queda da taxa Selic para essa taxa de juros, reduzindo tudo, então, de forma generalizada. Porém, aqui, o pessoal da FEBRABAN, então, reclamou dessa questão e disse que existem consequências negativas para essa redução dos juros, porque isso aí interfere na oferta do empréstimo consignado aos aposentados de baixa renda, né? É o que o próprio pessoal aqui da Revista Oeste traz logo no começo dessa reportagem, né? Que juros mais baixos aí, com juros mais baixos, aliás, há menor disponibilidade de recursos para esse segmento de forma específica. Olha o que o pessoal aqui falou, né? O pessoal da FEBRABAN. Os aposentados estão tendo de recorrer a outras modalidades de crédito com custos significativamente mais elevados, né? Então, a FEBRABAN já aponta para o fato de que o valor total de empréstimos consignados tem diminuído consideravelmente, porque entre maio e agosto de 2022, o volume de concessão de empréstimos consignados foi de cerca de 30 bilhões de reais, quase isso aí, e no mesmo período deste ano houve uma queda de 21,2 bilhões de reais, ou seja, 8 bilhões a menos em relação a esse mesmo período aí, de acordo com a FEBRABAN. Então, né, com dados do próprio Banco Central, a média de concessão mensal caiu de 7,3 bilhões no ano passado para 5,3 bilhões neste ano, ou seja, 2 bilhões de reais a menos de crédito consignado na economia, que representa uma queda anual de 27%, realmente um valor substancial, né? E aí, de acordo com essa entidade, os bancos podem deixar de oferecer esse empréstimo aí se eles considerarem que essas tarifas que foram fixadas arbitrariamente pelo INSS não são muito vantajosas, né? Nas palavras aqui da FEBRABAN. Caberá a cada instituição financeira, diante de sua estratégia de negócio,
avaliar a conveniência de concessão do consignado para os beneficiários do INSS no novo teto de juros fixado pelo Conselho da Previdência, né? Então, você sabe o que é o empréstimo consignado, certamente, né? É aquele que já sai descontado no pagamento do aposentado ou do pensionista, ou seja, a pessoa tem um benefício do INSS ali, frequente, fixo, uma coisa que ela vai receber para sempre ali, já é algo definido. Então o INSS concede essa possibilidade da pessoa solicitar um empréstimo bancário no banco que ela preferir aí, e depois esse valor vai sendo descontado da sua folha de pagamento. O bom dessa modalidade de empréstimo é que o risco é muito mais baixo para os bancos, né? Para quem empresta o dinheiro. Então a taxa de juros é muito mais convidativa nesse caso. Porém, ela ainda precisa fazer sentido para o banco, porque todo empréstimo é feito com base num delicado equilíbrio entre o risco oferecido e a rentabilidade percebida. Então, tipicamente, em negócios em que o risco é menor, a rentabilidade também é menor. Esse caso aqui do empréstimo consignado, o risco é muito baixo, porque quem paga para o aposentado o salário é o INSS, e quem vai pagar diretamente para o banco é também o INSS. O empréstimo consignado não funciona com a pessoa pegando o dinheiro, recebendo o benefício e depois procurando a agência bancária para quitar o débito, que aí seria realmente uma coisa com risco muito maior. O risco nesse caso aqui é praticamente inexistente, então a taxa de juros tende a ser baixa, porém ela não pode ser nula, né? Tem que ter um lucro, aí, um spread para os bancos nessa história. O que as agências bancárias, as instituições financeiras vão começar a olhar nesse caso aí? Que embora o risco seja muito baixo, a rentabilidade também não está muito agradável. Então, existem opções que têm uma rentabilidade maior e que o risco não é tão maior assim. O que vai acontecer? O valor destinado aos empréstimos consignados vai começar a migrar, então, para outras formas aí de financiamento, né? Então, realmente, lá em março deste ano, quando houve a primeira queda de juros aí a um patamar que, de acordo com os bancos, já causava prejuízo para as instituições, já não valia a pena continuar emprestando dinheiro para os pensionistas e aposentados, então eles começaram a suspender a concessão de empréstimos, inclusive a Caixa Econômica e o Banco do Brasil, que são bancos estatais. Nem eles quiseram entrar nessa história para perder dinheiro com empréstimo consignado, né? Porém, aí houve uma pressão da opinião pública, o Lula interferiu nessa história e tudo mais, o pessoal acabou aceitando, mas às custas de uma redução aqui de 27% da disponibilidade de recursos. Com essa nova redução, a tendência é que a coisa continue diminuindo até simplesmente não haver crédito para os aposentados e pensionistas por meio do empréstimo consignado. Qual crédito que vai ser oferecido para eles, então? Um empréstimo convencional, e aí a coisa é muito pior. Primeiro porque a taxa de juros, em geral, é mais alta para todos, né? Então, os aposentados vão ser empurrados para esse tipo de empréstimo. Agora, o aposentado que tem um padrão de vida maior, tem patrimônio, recebe uma aposentadoria mais alta e tudo mais, ele vai conseguir financiar com uma taxa de juros menor o seu empréstimo, porque simplesmente ele tem mais garantias a oferecer à instituição financeira. Por outro lado, o aposentado que recebe um salário mínimo e meio, 2 salários mínimos, não tem patrimônio e que antes conseguia pegar um empréstimo aí para fazer o que quisesse da vida, né? Cada um escolhe o que fazer com o seu dinheiro, mas que conseguia tomar esse empréstimo ainda por meio do consignado, porque o risco é menor. Agora o cara não vai conseguir pegar o empréstimo ou vai conseguir tomar o financiamento apenas com uma taxa de juros muito alta para compensar o risco envolvido nessa situação, nesse tipo de financiamento. Então, toda vez que o governo interfere na taxa de juros para cima ou para baixo, mas tipicamente para baixo, é isso que acontece na economia de forma geral. Vemos algum tipo de distorção sendo percebida na economia. Nesse caso específico, em que o governo está martelando os juros do empréstimo consignado para baixo, o que o governo vai conseguir é apenas acabar com essa modalidade de empréstimo, porque nenhum banco vai querer colocar dinheiro em algo que não tem uma rentabilidade sustentável.
rentável, uma rentabilidade atrativa. Então eles vão preferir direcionar esses recursos para outros investimentos que têm um pouco mais de risco, talvez tenham até um risco semelhante, mas tenham um rendimento, uma remuneração muito melhor, porque no final das contas eles querem mais lucro. Quem que vai sofrer nessa história? Os bancos? Não, eles vão continuar emprestando dinheiro em condições melhores, mais vantajosas, vão buscar outras formas de negócio. Isso vai prejudicar os aposentados e pensionistas do INSS, que supostamente seriam os beneficiados nessa história, nessa intervenção aí do Conselho do INSS, da Previdência Social, por conta da questão dos juros. Então o que nós vamos ver são principalmente pensionistas e beneficiários aposentados do INSS com poder aquisitivo menor, tendo agora mais dificuldades para conseguir empréstimos por conta de uma intervenção estatal. É sempre isso que acontece toda vez que o governo interfere na economia de alguma forma. As pessoas que ele supostamente busca proteger são aquelas mais prejudicadas. Mas o que você achou dessa história? Colabore com o nosso debate, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito e até a próxima.